Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 84ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Espero que você esteja gostando, você esteja curtindo, você esteja compartilhando com seus amigos, familiares, para que eles possam também aprender esta palavra gloriosa. Então, hoje, nós estamos aí estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, estamos no capítulo 6, e vamos ver o versículo 7 e 9 a seguir. Paulo agora vai fazer aí uma analogia do casamento. Paulo agora vai falar que eles são livres do pecado pela graça. Paulo vai falar do perdão, que eu preciso sim pedir perdão, preciso liberar perdão. Então, Paulo está colocando aqui uma série de fatos de que não somos mais escravos do pecado. Não precisamos andar mais nos maus caminhos, nos caminhos que não agradam a Deus. Então, às vezes, nós pensamos que por onde estamos andando está agradando a Deus. Não, está agradando a nós, a nossa carne, e isso não é muito bom para a nossa vida espiritual. Então vamos lá, Romanos 6, versos 7 e 9. Porquanto quem creu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, quem morreu? A morte para o pecado. O pecado não tem domínio sobre ele. Temos a esperança de que tudo que aconteceu com Cristo acontecerá conosco. Esta é a palavra de Deus. Cristo é o modelo do que vai acontecer conosco. Já desfrutamos de várias bênçãos em Cristo, porque agora o pecado já não nos domina mais. Temos condição de dizer não para o pecado. Sermos provados não é pecado. É Deus fazendo com que nós possamos crescer. Mas sermos tentados é o diabo quem faz isso, não é de Deus. Então, o que acontece? Nós temos hoje condições, pela palavra de Deus, de não fazermos o que o pecado está tentando, o que a tentação está fazendo conosco. Então, nós temos condições de falarmos não. Verso 10 e 11, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte de Jesus foi eficaz para destruir o domínio do pecado que entrou por meio de Adão, quando Cristo fez a sua obra. Então ele a faz perfeita, faz para sempre. Essa é a nossa realidade, o novo homem, morto para o pecado e vivo para Deus. Cristo morreu, ressuscitou. O cristão morre para o pecado e nasce para Deus. Verso 12 e 13, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha que forte isso. Paulo conclui que explicou até agora o que ele vem falando de pecado, de justificação, de perdão, de deixar o pecado para trás. Então, como novo homem, nós não podemos permitir que o pecado reine em nossa vida.
Então, está andando no pecado? Retorne, retroceda, volte para Deus, peça perdão, porque senão você não vai herdar o reino dos céus. Então, aí, na prática, eu era um ladrão, achava que era certo, e Deus me alcançou e agora não faz isso parte mais da minha vida. Mas tem hora que as situações me fazem ter vontade de roubar de novo. Então, reine o pecado não mais sobre a sua vida. Então, eu pecava, agora não peco mais, né? Ressurreto, transformado, correto, justo. Eu roubava, agora eu sou honesto. A morte, a vida consagrada a Deus, é o resultado da graça. Tem preço, provoca essa luta na mudança de atitude e após salvos temos que fazer a vontade de Deus. O preço que nós pagamos é fazer a vontade de Deus. Jesus já pagou tudo. O que falta é a nossa atitude de escolhermos andarmos com Deus e deixarmos os nossos pecados, aquela vida devassa, aquela vida errada que nós levamos. Hoje nós temos consciência do que é errado e do que é certo para Deus. Então, por que continuar no erro? Sendo que se Jesus voltar hoje para buscar a igreja, esse erro vai nos fazer perder o reino dos céus, perder a nossa vida eterna. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, nós somos convertidos, nós temos a graça sobre nós. Então, ainda existe a possibilidade de pecar, nós somos falhos. Mas o domínio do pecado foi quebrado, nós podemos agora resistir. Então, debaixo da lei são pessoas que achavam que Paulo não aceitava as leis do Antigo Testamento. Não é isso que ele está dizendo. Que não estamos debaixo do senhorio do pecado. A lei demonstra quais são os pecados e eles não têm domínio sobre nós. Por obediência à lei, eu vou ser salvo pela graça. A lei mostra os pecados. A graça nos faz obedecermos a palavra do Senhor. Então, agora, a lei, a escravidão e a graça. Desculpe. Romanos 15, 16, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos pela obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, Paulo continua com as suas hipóteses, ele está supondo aqui, colocando para nós. Então, posso fazer o que quiser? Está errado, a lei não serve para salvar, mas a lei tem objetivo. Se eu sou servo, eu sou escravo. Paulo vai comparar a nossa vida com a escravidão. Escravidão, sim, quando alcançado pela graça, vai ter que se submeter a Deus. Você aceitou a Jesus, agora você é servo dele. Você tem que obedecer a sua palavra. Isso é ponto passivo. Ou você serve ao diabo, ou você serve a Deus. Um dos dois. Não tem outra alternativa. Então, somos aqui escravos de Deus. Então, nós passamos do pecado para a morte, que era a nossa velha vida. Mas passamos da obediência para a justiça e uma nova vida. Então, escravos do pecado era para a morte. Agora, escravos de Deus é para a vida. Olha que mudança, né? A escravidão, ela tem dois lados, né? Ou para a morte ou para a vida. Verso 17 e 18, mas agora a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes servos da justiça. Então, Paulo diz aos romanos que agora obedecem de coração o que eles aprenderam.
Justiça é verdade daquilo que agrada a Deus. Verso 19, falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como oferecestes aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, e para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, Paulo aqui usa uma analogia humana, ele faz uma comparação. E nós temos dificuldades para entendermos as coisas de Deus. Escravidão é impureza, maldade na velha vida. A escravidão agora é para a justiça, para a verdade, a nova vida, uma santificação. Fui regenerado por Deus, alcancei salvação, agora eu tenho que demonstrar o resultado, que é a santificação. O resultado da minha vida com Deus é andar pela palavra de Deus, e isso me traz santificação. Santificação é o processo que nos faz ficarmos cada vez mais santos, consagrados, separados para servir a Deus. Não podemos servir a Deus de qualquer jeito. Verso 20 e 21, porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais para o fim delas, que é a morte. Então, quando éramos escravos do pecado, quem nos dominava era o pecado, e não a justiça, a verdade. Justiça aqui é colocado como verdade. O pecado não gera nada de bom na nossa vida. A colheita é vergonhosa, é uma morte espiritual, é a separação de Deus. Verso 22 e 23, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós fomos libertos, transformados e agora nos santificamos. Agradamos a Deus e geramos uma vida eterna. Ação de graça. Salário é pagamento pelo que trabalhamos, e do pecado o salário é a morte. Dom gratuito é a vida eterna. Então, escravos do pecado, o salário merecido é a morte. Justificados por Deus, o dom gratuito é a vida eterna. Então, o pecado me dá o que mereço. O salário, a graça de Deus me dá gratuitamente muito mais do que o pecado me dá. Então, agora ele vai fazer aqui uma analogia do casamento. Nós vamos para o capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, verso 1 e 2. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada ao marido pela lei, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Então, Paulo agora, ele vai falar de casamento. Então, ele fala, a lei, ela rege a vida de todos nós. Paulo está tratando no geral, sem exceção. Adultério, agressão, ele está falando no geral. Então, o casamento, a lei do casamento mantém o casal em compromisso. Então, a morte do marido liberta a mulher da lei do casamento. Então, verso 3 e 4, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias.
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, olha só, Paulo quer dizer que a lei não salva. Obedecer à lei não salva. Então, morreremos para esse conceito. Cristo vem trazer salvação pela graça e não por obras da lei, que assim ninguém seria salvo. Nessa comparação, Paulo faz nós com a mulher. Paulo fala da nova relação com Cristo, como se fosse um casamento. Então, Cristo e a igreja. Então, Cristo já venceu a morte. Portanto, não morre mais. Agora, temos uma relação para sempre, pela fé, pela graça. Estamos casados com Cristo para sempre. 5 e 6, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam os nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a qual estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Olha que interessante. Realce pela lei. A lei demonstra o que é pecado. Então, por exemplo, falar palavrão, né? O adultério, o roubar. Mas agora, libertos desse conceito, eu tenho que obedecer à lei para ser salvo. Quando sou salvo por Jesus, os pecados não me agradam mais. Falar palavrão, o adultério. Então eu tenho uma regeneração na minha vida. 7 e 8, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, Paulo continua levantando o que eles continuariam questionando ali. Então, a lei tem a característica de mostrar o que é o pecado. Ela não salva, ela mostra o pecado, que pelo pecado deixamos de ser salvos. Então, Paulo usa o seu exemplo, o pecado. A minha atenção foi chamada e agora a luta é maior, porque o nosso desejo é fazer o que é errado. Então, isso é um defeito nosso e não da lei. O desejo da carne. Se não houvesse lei, o pecado não me acusaria. Então, se não tivesse lei, se assim, a lei diz que eu não posso dirigir sem carteira de motorista. Eu vou ser multado, o carro vai ser apreendido, dá uma confusão danada. Se não houvesse essa lei, todo mundo podia dirigir. Então, não tinha pecado nenhum, não tinha erro algum. Entendeu? Então, é bem isso. Então, a lei vem mostrar que aquilo está errado. E a graça me faz obedecer. Aquilo que estava errado em mim, eu não cometo mais. Então, verso 9 e 10. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou morte. Então, o preceito é uma ordenança, é o que foi ordenado. Passa a ter no coração daquele que tem essa ideia.
Agora que eu sei que é errado, tem uma guerra dentro de mim. Ela observa que não consegue obedecer 100% à lei, então se desespera. A lei deve ser vista como direção para fazer o que era certo e não para salvar. 11:12, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, é justo e bom. Então, quando eu peco, a consequência é a morte. A lei é o mandamento, é santo, justo, bom. Mas quem tem que cumprir não é. É pecador e precisa de mudança. Só a salvação pela graça pode anular a morte pelo pecado. Então, esses versículos são muito difíceis de entender, mas com essa explicação é muito fácil de você entender. Lei, pecado, vida transformada, ou deixar o pecado, a graça. Então, ficou muito fácil de você entender. Se ainda está com dúvida, volte um pouco este vídeo e assista novamente. Vai entender perfeitamente. Se ainda tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários que nós estaremos explicando para você. Verso 13 e 14. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneiramente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, então vendido à escravidão pelo pecado. Então, mais uma objeção Paulo faz aqui. Se a lei é boa, como me leva à morte? Então, a lei não provoca a morte. O que provoca a morte é a desobediência da lei que vai te levar ao pecado. Verso 15 e 16, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, Paulo fala de como é terrível o pecado. Existe uma guerra travada entre obedecer e desobedecer, e mostra que a lei de Deus está certa no que ela diz. Então, cristãos, né? A morte pecaminosa quer que eu pratique o pecado para satisfazer a carne. A natureza regenerada quer que obedeçamos a Deus para satisfazer o espírito. Verso 17 e 19. Então, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Não foi, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o pecado sempre vai querer nos dominar. Essa é a nossa realidade. Alguém em guerra com o pecado. Então, nós temos aqui Paulo falando que nós estamos sempre em guerra. Por isso, sempre que tiver que escolher alguma coisa, tomar uma decisão, pense, lembre-se o que a palavra de Deus diz a respeito disso e você será bem sucedido. Amém? Vamos parar por aqui. Já estudamos bastante, dá para você dar uma recapitulada, isso é muito importante, porque as pessoas costumam usar a lei, as pessoas costumam falar da lei, aquilo que está na lei são as atitudes que elas têm, então não é bem isso, né? Então, faça conforme a palavra de Deus está mandando, amém? Tenha um excelente domingo, junto com Jesus, junto com seus familiares, é o que eu desejo para você. Até a próxima aula, até o próximo domingo, se assim Deus desejar, e um beijo grande no seu coração.